E está começando agora mais uma edição do programa Novas de Salvação, realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Erechim, que está sob a presidência do pastor Aleino Rodrigues da Costa. Direção, pastor Pedro Marconato e equipe Novas de Salvação. Deus tem uma palavra para a sua vida. Portanto, fiquem ligados e não percam a programação de hoje. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, trazendo sempre as boas novas para você. Somos gratos pelas bênçãos, pelas vitórias, pelo seu cuidado. Senhor, tudo entregamos nas suas mãos, confiamos no Senhor, oramos em favor de cada ouvinte, a cada um que está sintonizado, aqueles que no decorrer da semana estarão acessando essa programação, que eles também sejam alcançados pela bênção, pela mão poderosa do Senhor. Abençoa os nossos pastores, toda a liderança, aos missionários, enfim, a cada ouvinte, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça e o teu cuidado. Por isso nós te louvamos, Senhor, e contamos com o teu auxílio nesta noite, em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria, né, que nesta noite nós podemos chegar com esta programação e temos a felicidade, né, de ter os companheiros conosco. Depois de uma trajetória, estiveram fazendo uma obra missionária, uma viagem. E nesta noite nós temos aqui o evangelista Valdecir, que está na coordenação das missões aqui na nosso templo sede do campo. Que Deus abençoe, então, a paz do Senhor. Seja bem-vindo nesta noite. Paz do Senhor, pastor Pedro, pastor Ezequiel, que está aí na técnica de som para nós. É uma alegria poder participar deste programa, né? Pela segunda vez que estou aí. E como disse o pastor Pedro, nós chegamos aí de uma viagem missionária, louvando a Deus, e ficamos muito felizes. Que Deus abençoe, pastor. Amém. Que bem. Bênção, né? Nós temos hoje nosso auxílio com o pastor Ezequiel. Nós não tivemos condição que os técnicos estivessem hoje, estão com compromisso, mas o pastor Ezequiel está nos assessorando e nos ajudando aqui, pelo menos nesta noite, salvando nós. Que Deus abençoe, né? E nós queremos também cumprimentar o presbítero Juliano, né, que fez parte desta viagem, né? Que Deus abençoe, já esteve aqui no programa. A paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor, pastor Pedro, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo este programa, que é de grande valia para a obra do Senhor. Saudar o nosso querido evangelista Valdecir,
o nosso querido irmão Denis e também o pastor Ezequiel, que está nos auxiliando nesta noite. Amém, que maravilha. E nós temos aqui então o Denison também, que fez parte dessa caravana, né? A paz do Senhor, seja muito bem-vindo também nesta noite. Paz do Senhor, pastor, desejar uma boa noite a todos os ouvintes aí, que Deus nos abençoe, nos dê discernimento aí para estar acompanhando as palavras, né? Todos esses ensinamentos que foram repassados e aproveitados nessa viagem missionária. Que benção, né? Nós queremos agradecer, né? Aqui está uma parte da equipe, né, que fez esse trabalho, essa viagem. E eles têm muitas experiências, né, daquilo que marca o campo missionário. O campo missionário sempre, para nós, é um grande desafio, né? É um grande desafio para nós. E então a gente tem essa experiência, né? E o campo missionário sempre é um desafio, né? E se traz dali a realidade, né, da obra, a realidade do campo, a realidade daquilo que os discípulos passaram, os desbravadores passaram, nossos pais que iniciaram essa obra, eles passaram exatamente falta de recursos, as condições precárias, dificuldades, né? Mas sempre, como toda obra missionária, ela tem uma chama, né, que pulsa no nosso coração, né, que motiva, né, que faz a gente levar a palavra do Senhor. Então, para nós é um motivo de muita alegria. Queremos agradecer o nosso pastor Aleno, sempre nos dando o apoio, também esteve nesta viagem. Saudar os missionários, saudar o missionário que está ali, Santiago, ali no Paraguai, a irmã Jane, que Deus abençoe. Eles estiveram pregando ali no bairro Progresso, foi um culto maravilhoso e nós queremos saudá-los, a todos eles e a congregação, que para nós é uma felicidade, né? Nós termos alguém que está nos representando ali também, né? No Paraguai, que está ali transmitindo a palavra, é um canal, né? É alguém que está levando a palavra do Senhor e tem sido um instrumento de bênção, como todos os demais missionários, né? Sempre estão fazendo a diferença. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sei que nesta noite vocês têm experiências para nos transmitir. Já vamos passar aqui, o evangelista Valdecir, pelo menos, quer fazer uma leitura da palavra ou quer dizer alguma coisa, e nós vamos ter um bate-papo aqui e vamos estar falando sobre... Temos 2 vídeos também que acho que seria propício, poderíamos já passar, né? Dando abertura, já os irmãos vão poder já estar sintonizando ali e tendo pelo menos um acompanhamento, uma noção, né, deste trabalho aí. Que Deus abençoe. Esse é um momento. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Eu estou gravando este live, irmão, para agradecer a oração e também a grande bênção, a caravana que recebemos de Erechim, juntamente com o nosso pastor, mais 7 irmãos. Tivemos um congresso, irmão, 2 noites de muita bênção, muita vitória. Depois do congresso, ficamos mais animados, mais fortalecidos para fazer a obra do Senhor. Foi uma noite maravilhosa. Deus se fez presente e almas se renderam aos pés do Senhor. Agora mesmo, irmão, estou indo para 20 quilômetros daqui da nossa igreja. Domingo, uma senhora que trabalha na feitiçaria, ocultismo, assim, se rendeu aos pés do Senhor. Quinta-feira, ontem, já teve presente no culto e falou para mim: pastor, eu já queria, faz hora que queria vir, mas meu filho demorou um pouco porque ele trabalha, mas graças a Deus eu estou aqui. E eu, irmão, falei para ela que hoje eu iria visitar a casa dela, eu estou indo. Então, assim, cada dia, irmão, é uma alegria ver as almas se rendendo aos pés do Senhor. E eu quero agradecer a nosso pastor Aleno Costa e a pastora Rose, que sempre está nos ajudando em oração, em ação, e que Deus possa abençoar muito. E aqui em Pedro Juan Cavalheiro, uma cidade que a gente está na fronteira com Mato Grosso do Sul, Ponta Porã. Ponta Porã tem 110 mil habitantes e Pedro Juan Cavalheiro tem 120 e pouquinho, irmão. E nosso objetivo é alcançar essas almas. Tem muito trabalho que fazer para o Senhor,
Paraguai tem 17 departamentos e nosso sonho ou nosso objetivo é alcançar esses 17 departamentos do país, encher do Evangelho, encher do poder de Deus os paraguaios para o Senhor. Missionária Jane, e a senhora, que notícia que dá? A paz do Senhor Jesus a todos. Olha, a nossa festa foi uma bênção, graças a Deus, graças a todos os irmãos que vieram para conhecer o Paraguai também aqui, né? E veio uma boa hora também. Foi uma bênção, foi uma festa linda que tivemos aqui. E a obra continua. Sempre agradecemos a todos vocês, a oração de cada um de vocês, a ajuda que vocês nos contribuem aqui na missão. E é uma bênção, viu? Só temos que agradecer a todos vocês, a Deus primeiramente e a todos vocês. Deus abençoe a todos. Que bênção. Então, meus amados, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, Filipenses 4,13. Tudo eu posso com aquele que me fortalece. Meus irmãos, que Deus possa confortar os corações, nos agarremos nessa palavra, assim como o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, segundo a Escritura, foi a penúltima carta que ele escreveu, irmão. Ele estando preso, ele falou essa palavra, que tudo ele podia, com a graça do Senhor Jesus Cristo. A gente tem tudo para agradecer a Deus, irmão. Agradeça a Deus, se fortaleça no Senhor, confia nele, porque nós estamos soltos, estamos livres para pregar o Evangelho, não temos perseguição. Deus abençoe meus irmãos, ora pela gente sempre. Grande abraço para todos. Amém. Que benção, né? Escutamos o relato aqui, os nossos missionários comentando e falando acerca do trabalho. E nós queremos então aproveitar o evangelista, que vai estar Valdecir, juntamente com o presbítero Juliano, eles que fizeram parte, e eu sei que eles têm algumas informações e algo a falar da parte do trabalho do campo missionário. Que Deus abençoe vocês, fica à vontade. Amém. Pois é, pastor Pedro, nós tivemos a honra de ladear ali o nosso pastor presidente, pastor Ezequiel, e mais os companheiros aqui, o Juliano, o Denison, pastor Natanael e o Valmor, que tivemos aí no Paraguai, visitando o nosso missionário Santiago, a nossa missionária irmã Jane, e encontramos lá uma igreja muita hospedeira, uma igreja assim que nos recebeu de uma forma muito carinhosa. Nós vimos a diferença nossa aqui, pastor Pedro, com a igreja de lá. Então, algumas necessidades que a nossa igreja no Paraguai ela tem. Então, nós, nesse momento, nós já vimos os irmãos lá felizes, adorando a Deus. A gente vê o carinho deles pela nossa chegada e o quanto eles adoram a Deus de uma forma tão especial. E nós sabemos que não é fácil para eles lá. O pastor Santiago tem corrido, tem andado, tem tido momentos de bastante dificuldade para visitar, porque tudo é longe. Mas Deus tem abençoado de uma forma tão especial e a gente vê a obra crescendo. Amém. Como o relato do pastor Santiago, e ele tem visitado as pessoas, tem pessoas aceitado Jesus. Até mesmo no domingo que nós estávamos lá, ele fez um batismo nas águas, lá de um grupo grande de irmãos que se batizaram, que aceitaram Jesus. Então nós temos visto o crescimento. Como o pastor Santiago já esteve ministrando para nós aqui. Sim. Tem uma pessoa que ele é um missionário, que ele corre, ele ganha almas. E a igreja de Erechim, através do nosso pastor, tem investido na obra missionária. Amém. Nós fizemos o ano passado, e já passo ao Juliano também, uma viagem para Campo Missionário da Argentina, onde lá também a igreja de Erechim está auxiliando e num grande projeto. Lá está sendo construída uma grande igreja. E o lindo, irmãos, o lindo é que eles
no colocarem a placa da igreja, lá eles colocam a Igreja Missionária de Erechim. Tá lá a placa. E é muito lindo. Lá na Argentina, da mesma forma. A sede deles, a igreja principal, o pastor presidente deles é o pastor Aleno. O pastor Santiago, mesma coisa. O pastor presidente dele é o pastor Aleno. Então, assim, a gente vê o crescimento da obra missionária e nós vimos no nosso pastor uma sede por missão e a gente foi contagiado. Eu voltei meio sem voz de lá, mas voltei glorificando a Deus, porque jamais eu pensaria em acompanhar um pastor numa obra missionária, um trabalho tão lindo. Irmãos, assim, a gente que está lá, o pastor Ezequiel estava com nós lá, os irmãos aqui, a gente que participou daqueles cultos, irmãos, eles entram no culto assim, que parece que já estão entrando para o céu. Eles entram numa glória, eles cantam. O pastor Ezequiel me canta um hino lá, que só nós sabemos o hino que ele canta. Quando ele puxou o hino, os paraguaios cantaram tudo sozinho. E nós entendíamos eles cantando. Sim. Aí uma irmã vai cantar um hino lá, e foi dada a oportunidade, disse assim, eu vou aproveitar para honrar os nossos irmãos que estão lá do Brasil, vou cantar em português. E cantou o hino perfeitamente em português para nós ouvir. Então assim, ó, a gente saiu de lá com mais vontade, com mais força. E nós temos aí com o projeto também, trabalhando, que o nosso pastor nos pediu, para que a gente avance mais. Sim. Os irmãos que tenham desejo de ofertar para a obra missionária. Nós estamos trabalhando, a obra missionária está andando. Nós temos um pastor que veio aqui da Bolívia, nosso pastor Giassimani. É um lindo trabalho, né? Então, graças a Deus, está andando a obra missionária, e eu queria que os meus companheiros aqui também falassem alguma coisa, para que eu descanse um pouquinho a voz, que tá difícil de falar hoje, mas tudo isso é para adorar o nome do Senhor. Que maravilha, né? A gente ouvir os irmãos trazendo um pouquinho os mensageiros, como os espias, né, que foram trazer, né, as mensagens, né, da terra que eles foram visitar, e os irmãos estão trazendo. E você que está em casa, compartilhe, escreva, faça alguma coisa, depois você pode compartilhar para o teu familiar, para outro irmão, essa programação, porque é um programa histórico, né, onde a gente está trazendo os relatos do campo missionário, e isso é real que os irmãos viveram. Então nós queremos também ouvir agora o presbítero Juliano, o pastor Ezequiel, que fez parte também dessa comitiva, ele vai também estar interagindo também. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Nunca me esqueço uma das primeiras palavras que o nosso pastor presidente, pastor Aleno Rodrigues da Costa, como ele gosta de ser chamado, pastor Aleninho, ele mencionou, quando ele assumiu a igreja de Erechim, ele disse: juntos faremos uma grande obra para Deus. Amém. Amém. E isso, na verdade, nos impactou, porque essa obra vem contagiando a nós, né, pastor Ezequiel? Querido Valdecir, pastor Pedro, Denis, que acabou de chegar de Curitiba, está se agregando conosco aqui. E nessas oportunidades que o pastor Aleno nos deu de nós estarmos, fomos o ano passado para a Argentina, esse ano ele nos oportunizou nós estarmos ali no Paraguai. Nós vemos a diferença, né, das culturas. E o que me chamou muita atenção ali no Paraguai também a alegria que eles têm de cultuar ao Senhor. Nós voltamos impactados da Argentina e pensamos que era só lá. Mas quando chegamos no Paraguai, nós vimos que o mesmo Deus que estava lá também estava no Paraguai. E eles têm uma alegria tão grande. O que me chamou a atenção é o cuidado, o zelo que eles têm pela obra do Senhor. O bairro a qual tem a sede ali no Paraguai não é um bairro tão rico, mas é um bairro de classe média, quase classe baixa, né, pastor Ezequiel? E ao redor, gente, é tudo chão batido. Eles não têm um piso bonito, não tem um concreto, não tem um asfalto, não tem uma boa rua, mas quando você entra dentro da casa de Deus, pastor Pedro, que organização em tudo limpinho, tudo organizado. Então nós podemos ver o amor que o nosso querido Santiago, o missionário Santiago, a sua esposa Armanjane, eles têm pela obra do Senhor. E a gente falar é uma coisa, agora a gente está lá e viver, a gente volta mais emotivo, motivando aos irmãos, que os irmãos mais quebrantados, né? Vendo que o que nós falamos, o que a gente fala, não é simplesmente alguém pensa, para nos emocionar, é para a gente cooperar, e não. Na verdade, a gente tem que estar lá, e uma hora Deus vai oportunizar você, que quem sabe está nos assistindo, para você ver o que é realmente viver no campo missionário. Foi muito bom.
Coisa linda a gente ouvir, eu creio que o pastor Ezequiel agora vai transmitir também. A gente vê que nós somos uma igreja rica, né? Nós temos tantas condições, quando na verdade os nossos irmãos ali estão fazendo algo com tanta alegria, mas com muita dificuldade, mas estão ali trabalhando. Deus abençoe, pastor Ezequiel. Pode usar. Fica mais fácil para o senhor não precisar tirar. Quero saudar os amados irmãos que nos ouvem nessa noite no programa Novas de Salvação, com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estarmos aqui junto com a pessoa do pastor Pedro, evangelista Juliano, irmão Denison, evangelista Valdecir. Saudar o nosso pastor presidente, pastor Aleno Rodrigues da Costa. Saudar o nosso missionário, nosso querido irmão e pastor Santiago, que tem dado a sua vida ao reino de Deus lá no Paraguai. Maravilha. O nosso abraço forte ao Senhor, nosso cumprimento mais uma vez, estivemos juntos e a gente confessa que é impossível ir lá no Paraguai e não se sentir tocado com a obra de Deus que esse homem de Deus está realizando lá, irmãos. Nós voltamos tocados pelo que o Espírito Santo tem levantado o pastor Santiago com a sua esposa, e os dois têm dado a sua vida ao Evangelho de Jesus Cristo naquela cidade de Pedro Juan Cavalheiro. E lá nós estivemos junto com o nosso pastor presidente, como já foi dito, uma comitiva de mais 7 irmãos, então estávamos em 8, e chegando lá, no primeiro culto já de sábado, a gente vê a necessidade da obra, né? A gente vê a necessidade de ter pessoas. Faltava músicos lá, e ele conseguiu alguns músicos de uma outra igreja para ir lá auxiliar ele. Então são várias as necessidades, são necessidades de pessoas, necessidade de material, de microfone, de caixa de som, de uma bateria melhor, enfim, de ar-condicionado, que lá é bem quente. Lá é quente, né? A gente estava passando calor, então há uma campanha já para comprar esses ares, para que os irmãos tenham um pouco mais de conforto lá. E sobretudo, irmãos, as pessoas. A gente não vai lá para construir igreja, nós vamos lá para construir uma igreja, não igreja só física, né? Só o templo, não, mas construir a igreja espiritual, que é feita de pessoas. Então o pastor Santiago tem se dedicado à obra de Deus lá. Eles são 50 membros hoje, são 50 membros em uma igreja que ainda vai crescer muito. Nós vimos a disposição, né, dos irmãos lá, pastor Pedro, em fazer a obra de Deus. Eles são poucos, mas eles estão dispostos a fazer a obra de Deus. Então isso ficou muito vivo, né? Em nós que vimos lá as necessidades. Então agora cabe a nós, irmãos, como já foi dito aqui, a gente vem de lá incendiado. Então os irmãos tenham paciência com nós. Nós vamos botar fogo em Erechim, mas é o fogo de Deus, né? É o fogo de procurar fazer com mais zelo ainda a obra de Deus, com mais alegria, estar mais envolvidos em missões. E é algo que eu pedia nos meus pensamentos, assim, eu dizia: Senhor, eu também quero conhecer o campo missionário, eu quero ir lá ver de perto, né? Eu tive um pai que viveu assim por 10 anos como pastor, num campo também que era um campo missionário. Era uma igreja pequena, ele assumiu uma igreja com 8 membros e entregou por bondade de Deus mais de 80 membros. Maravilha. Uma igreja estabelecida, mas ali ele deu o melhor dos seus dias. E assim é a obra de Deus, irmãos. A obra de Deus, ela é feita com esforço. Pastor Pedro, eu tenho um texto que está me fervendo no meu coração aqui, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Ele fala assim, no versículo de número 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Glória a Deus. Nesse momento aqui, a igreja sofreu muito com a perda de Estevão. Estevão havia sido apedrejado e morto. E os inimigos da obra de Deus estavam alvoroçados e felizes porque estavam tendo êxito, entre aspas. Eles não sabiam que aquele fato era plano de Deus, para que o povo de Deus fosse disperso por Samaria, Judéia e, enfim, até os confins da terra. Era já projeto de Jesus, já era profecia de Jesus,
que eles fossem. Tem perseguições, irmãos, que virão a nós para que nós possamos fazer mais para Deus. E nós temos vivido os últimos tempos com a morte até daquele homem de Deus, o Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos, que é o ápice da perseguição quando um de nós é morto por causa do Evangelho, né? E aquilo parece que nos causa assim um certo receio. Puxa, será que Deus está vendo tudo isso? O que está acontecendo? Toda perseguição não paralisa o povo de Deus. Pelo contrário, a perseguição faz com que o povo de Deus avance mais. Eles vão para outros lugares, às vezes se mudam, muda de posição, muda de posicionamento e começa a se posicionar na presença de Deus. E o que nós vemos hoje é uma grande necessidade, pastor Pedro, de nós nos posicionarmos. A perseguição vai vir, ela está aí já. Ela já está aí. A perseguição é algo já real, que nós já vivemos. Mas nós precisamos, e aí eu sinto aqui uma necessidade de me incluir junto. Nós precisamos ousar no Espírito Santo de Deus a pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Uma palavra que era o tema daquele conclave que nós estivemos ali no Paraguai, é aquele texto que diz: não, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a vocação que recebi do Senhor Jesus. Aleluia. Então a nossa vida, nós temos que colocar ela em segundo plano, não é verdade? Se o Evangelho for o nosso primeiro plano, nossa primeira missão, nós estaremos daí, enfim, cumprindo com o ide de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós viemos impactados de lá, não só pelas necessidades físicas da igreja, institucionais da igreja, mas pela necessidade de pessoas para auxiliar os nossos missionários lá. E eles agora, como já foi dito aqui, eles são um pedaço da Assembleia de Deus de Erechim. Eles são mais do que nunca nossos irmãos. Havia uma necessidade, a gente percebeu isso muito claro, do pastor Santiago, de ter uma cobertura espiritual. E hoje a cobertura espiritual do pastor Santiago é o nosso pastor presidente, pastor Aleno Rodrigues da Costa, e é a Igreja Assembleia de Deus de Erechim. Nós somos agora a cobertura espiritual do pastor Santiago, e nós vamos dar essa cobertura tanto espiritual como também financeira. Então são muitas as necessidades, né? Que você que está ouvindo esse programa, é um programa um pouco diferente hoje, né, pastor Pedro? Mas que você que está aqui ouvindo, você possa se sentir assim, ó, o que eu posso fazer, né? Acho que essa deve ser a nossa pergunta aqui, né? E olha só, pastor Ezequiel, o pastor Santiago, ele mencionou, tanto aqui quando ele teve, quanto lá para nós, que ele orou 6 anos para que Deus desse um líder espiritual para ele. Olha só. Alguém que precisava de um pai, um líder, uma pessoa que ajudasse ele. E eu vendo a Bíblia, Cornélio era esse homem, que ele fazia de tudo, né? Era um homem bom, ele dava esmola, ele orava, ele buscava, temente a Deus, porém ele precisava de um pastor, de um líder que orientasse ele, que dirigisse ele. E o pastor Santiago, ele teve essa necessidade, porque o Paraguai, ele precisa bastante de avançar, é grande. E o pastor Santiago, além da igreja, ele tem várias congregações. E ainda além das congregações, ele estava nos mostrando lá, pastor, no momento que a gente visitou a casa dele também, ele faz, como é que eu digo assim, ele faz a escola para as crianças, ele reúne crianças dos bairros, traz para as congregações, para a igreja, e ele dá um culto, uma palavra para as crianças e alimenta, e dá comida. Meu Deus. E aí, o recurso deles é pouco, pastor Pedro. É uma dificuldade. Se nós aqui
com tudo que nós temos aqui, a gente se sente, às vezes é difícil de você, limitado para fazer. E aí eu estava olhando umas fotos e uns vídeos que ele manda para nós, às vezes tem 50 crianças, e aí e criança come. Tem que dar alimento. E aí entra o pastor, entra aquele líder, entra aquele homem de Deus, além da oração, e a partir das crianças, as crianças vão para casa e falam para a família, para os pais, o que eles receberam, a palavra, o alimento, e através daquilo ali as pessoas vão para a igreja. Tremendo. Maravilha. Coisa linda, né? Então, as necessidades, né? Nós queremos ouvir o Denilson também, tem algo da parte de Deus. Boa noite para os irmãos. O que mais me comoveu ali realmente foi a questão do pastor Gilberto Santiago, né? Ele é uma pessoa assim muito proativa, né? Então ele está sempre agindo ali, pensando. Teve duas oportunidades assim que, conversando com ele, me chamou a atenção que nessas congregações geralmente eles fazem só as paredes em volta, né? E fica com o chão batido ali, e ele mesmo que constrói. Então ele é pedreiro também, além de pastor ele também é pedreiro, e sozinho, porque ele não tem mão de obra assim, o pessoal geralmente está trabalhando, né? Então ele mesmo faz a massa, ele coloca o tijolo e acaba construindo lá. Uma situação também que me chamou a atenção, a gente estava num deslocamento numa tarde ali, saindo de um lugar para o outro, e alguém ligou para ele pedindo oração, né? Naquele momento, assim, imediatamente, todos nós, né, estávamos em 2 veículos, paramos e fomos lá no local, no ponto comercial desse irmão, né, e fizemos uma oração lá, né, e daí no domingo à noite esse irmão estava lá congregando com a gente. Então foi uma felicidade muito grande a gente ver que a gente pôde contribuir um pouquinho com a obra também missionária lá, orando, né, abençoando eles. E o pastor também tem essa questão, ele realmente está sempre pronto para parar o que está fazendo e ir lá atender o pessoal, né? Então era essa observação só que eu queria deixar. Maravilha. Um abraço a todos aí. Ótima observação. Que benção, né? Como tá gostoso, né? A gente ouviu um pouquinho dos relatos, né? Mas todo culto não pode deixar de ter o louvor, né? Então vamos estar louvando, né? Temos o pastor Ezequiel, múltiplas funções, e ele vai estar louvando nesta noite. Direção, toca violão, toca teclado, e aí vai. A gente estava comentando com os irmãos hoje, né, da necessidade de ter pessoas que se rendam ao Senhor e que possam fazer com aquilo que Deus colocou nas suas mãos e executar o seu talento. Irmãos, nós viemos de lá, irmãos, com vontade de fazer mais, né? Eu vim de lá com esse desejo, com vontade de fazer mais para Deus ainda. E às vezes o dia a dia da gente é pesado, a gente precisa entender que é uma batalha espiritual para você não fazer. Então, a partir de hoje, que a nossa mensagem seja: vamos fazer juntos a obra de Deus, vamos fazer mais para Deus. Há um Erechim inteiro para nós ganhar para Jesus. Tem muitas pessoas aqui, muitas famílias nessa cidade que precisam ser alcançadas, né, pelo Evangelho, né, irmão Denis? Muitas famílias, né, Evangelista Juliano? Então, nós temos uma grande missão aqui. Mas não existe igreja completa sem obra missionária. Você percebe que até as pequenas igrejas já começam a história nossa da Assembleia de Deus. Logo nos primeiros meses já enviou um missionário. Então a nossa igreja é uma igreja missionária. Por isso que é a Assembleia de Deus Missões, né? É uma igreja que faz missões. Vamos cantar esse louvor, Rede ao Mar. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero ao mar. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede ao mar. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero ao mar. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede ao mar. Certo dia Jesus andava numa praia, Aleluia. e alguns homens que lavavam
suas redes. Tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mais uma voz que se levanta e questiona. Trabalhamos a noite toda sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: Glória a Deus. peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Aleluia! Para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Que coisa linda, maravilha, né? Reflete bem o propósito da igreja, né? Com a evangelização. Queremos agradecer a muitos irmãos que estão participando na live, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não temos como mencionar devido já ao horário também, mas principalmente queremos agradecer, né, ao missionário Santiago que está na live. Que Deus abençoe, receba o nosso carinho, o nosso abraço a ele, a Jane, a toda a congregação, aquele trabalho. Também nós temos aqui, diz assim, Carlos Alberto Marques: a paz do Senhor, estou na escuta aqui em Uruguaiana. Que Deus abençoe, então, também receba o nosso abraço, nosso carinho para nós, nos prestigiando, e para nós é uma alegria. Amém. E se você puder escrever como que você está recebendo essa programação, como você está participando e recebendo, digamos, essa programação, e você está conseguindo receber bem, participar, digamos, e o áudio está chegando tranquilo. Se você puder nos dar sempre um feedback, para nós sempre é Glória muito a Deus. importante. Que Deus abençoe. Não sei se o presbítero Juliano tem mais alguma coisa que é nos mencionar do campo. São muitas as necessidades, né? Como que é, digamos assim, para nós ter as pessoas que frequentam, como que é, digamos, a situação financeira daqueles que a igreja tem que, digamos, ela tem que vai recebendo, eles vão congregando, e como que é a vida financeira? A necessidade é grande, como vocês perceberam? Se os desafios são grandes daquele missionário? O senhor sabe, pastor Pedro, que a igreja ela é fundada por duas formas. A igreja ela é organização e organismo. O organismo é o corpo da igreja, Sim. os crentes, e a organização ela envolve toda a área física, Sim. toda a área material, toda a área financeira. E não tem como uma igreja nesses dois fundamentos ela se levanta só de um jeito, não. Ela tem que ter os dois caminhando junto, tanto o organismo Sim. quanto a organização, né? As pessoas vêm para receber, elas querem receber, mas elas também querem estar num lugar aconchegante, querem ter um lugar onde seja bem recebido. E nós vemos ali a necessidade do povo, com roupas simples, algumas até com uma roupa bem surradinha, alguns de chinelo de dedo. Mas o que me chama a atenção, embora que elas estivessem vivendo daquela maneira, como eles expressavam, era como se fosse quase um último momento, né, Ezequiel? Assim que eles, muita intensidade, os irmãos muita bem intensidade, os irmãos adoravam a Deus, avivados.
Mas isso, irmãos, não nos impede de nós contribuirmos mais para a obra do Senhor, devido às necessidades que nós vimos lá. Inclusive, né? quando nós estávamos vindo, né, no dia que a gente estava vindo, a gente teve um carro que veio na segunda-feira. E aí aconteceu de dar um temporal muito forte lá, irmãos. E a casa de um dos nossos obreiros foi destelhada por quase que completo. Então há realmente necessidades financeiras pessoais dos irmãos lá, as necessidades deles. E aí, como é que faz numa hora dessa? Como é que repõe essas coisas, né? São coisas que estamos sujeitos. E em um lugar onde já é precário, aí destelhar a casa fica mais difícil ainda, né? Então, por bondade de Deus, nós estávamos lá, foi alcançado algo já, os irmãos, para ajudar, mas muitas vezes, irmãos, por exemplo, o salário do próprio missionário lá, né? Ele não recebe nada da igreja. Muitas vezes ainda tem colocado o salário dele para fazer a obra de Deus. Porque ele, além de trabalhar no reino, tem o seu serviço para que ele possa se manter a casa, enfim, pagar suas despesas pessoais, que todos nós temos as nossas. E então ele ainda tem que trabalhar para manter a igreja quando a igreja não consegue suprir as suas necessidades. Agora, a Assembleia de Deus de Erechim assumiu ele como nosso missionário. Então ele está sendo auxiliado pela nossa igreja aqui. Olha que maravilha. E ele vai poder expandir mais a obra de Deus lá, e mais vidas, pastor Pedro, poderão ser alcançadas. Uma das que me chamou a atenção foi quando ele esteve aqui pregando algum tempo atrás, né, pastor Ezequiel? Sim. E foi alcançado roupas, foi alcançado algum carinho para ele, e um valor também. E o que foi dito para ele foi: pastor Santiago, o senhor chegue lá, o senhor se desfrute com a sua esposa, vamos passear. E a primeira coisa que ele fez, ele foi numa das congregações que ele só tinha erguido. Só tinha o coberto, 4 pilares, o coberto, e a primeira coisa que ele comprou tijolos e cercou todo, porque ele vê. Então a gente vê, gente, que o pastor Santiago, ele é um homem que se doou inteiramente para o campo missionário, que é também um alto desejo que o nosso pastor presidente tem. E se nós abrir o nosso coração, gente, né? Mas como que eu faço? Primeiramente, você tem que abrir o seu coração e acreditar nos projetos que Deus tem colocado na vida do nosso pastor presidente. Ou seja, nós temos alguém que está nos guiando. E se nós seguirmos os passos dos nossos pastores, com certeza nós atingiremos os propósitos de Deus na nossa vida. Por isso que é muito importante nós abrirmos esse leque, essa oportunidade do programa Novas de Salvação, para os irmãos terem um pouquinho de conhecimento, porque agora os irmãos estão trazendo o relato da situação para que nós, como igreja, possamos contribuir, ajudar. Temos um projeto do nosso pastor, aquela ação entre amigos, né, que nós estamos trabalhando, que é exatamente isso. Então, se você está ali na congregação, você já conhece, sabe, faça um pouquinho mais. Faça, eu tenho falado ali para os irmãos, não pense digamos, no prêmio que vai fazer. Pense na obra missionária, faça naquilo que nós temos ar-condicionado, nós temos uma igreja, nós temos todos os aparatos, mas eles estão começando a obra com muita dificuldade. Inclusive, assim, pastor Pedro, pode. Essa casa que destelhou é uma casa muito simples, né? Não sei se vocês não chegaram a ver, que vocês já estavam voltando. Sim. Mas a gente olhou pelas fotos, o que aconteceu lá. É uma casa muito simples, não há reboco, o chão é de cimento, eu acho que puro, assim, né? Chão bruto. Só concreto. Quase que bruto, assim, né? Uma casa muito simples. E lá estão outro casal de irmãos fazendo a obra de Deus naquela casa, que é a casa pastoral, né? Então, aí destelhou, acho que umas 10, 20 telhas, eu acho, sei lá, foi bastante. Então, os irmãos, isso a gente está falando, irmãos, não é para, sei lá, de alguma forma, te trazer um peso, não. E nem para fazer chantagem emocional, não. Estamos contando a realidade do campo missionário. Eu sei que esse assunto missões, há algumas pessoas mal intencionadas que acabaram estragando o assunto missões. Mas quando se trata da Igreja Assembleia de Deus em Erechim, os irmãos podem ter plena certeza, convicção, nós estamos falando aqui, da seriedade que a obra missionária tem sido tratada
todos esses anos na Assembleia de Deus em Erechim e continua sendo tratada com tamanha seriedade na gestão do nosso pastor presidente, pastor Alene Rodrigues da Costa. Então, investir em missões é investir naquilo que Deus ama. Quem sabe você está pensando, o que eu vou fazer com tal dinheiro? Faz um propósito. Senhor, eu vou fazer um propósito na obra missionária lá de Erechim para que eles possam ajudar esses projetos. Bolívia, Argentina, Paraguai, Colômbia, são lugares que precisam. Agora lá na Colômbia, quem acompanha notícia viu que alguns meses atrás, na perseguição, mataram 8 crentes, 8 pastores, e encontraram esses 8 pastores, eles haviam sumido, e encontraram esses 8 pastores em uma vala, assassinados. E são irmãos nossos, são servos de Deus que estavam lá pregando o evangelho na Colômbia. Não é tão longe assim. Então, oremos e também precisamos agir. Que Deus nos abençoe para que possamos, além das orações, também fazer mais. A gente veio de lá realmente empolgado em fazer mais para o reino de Deus. E encerrando, pastor Pedro, aí a minha participação, quem tiver no coração sentir de contribuir para a obra missionária, procure a tesouraria da nossa igreja, ou se não é daqui, ligue, fala com o tesoureiro. É muito bem organizado, e quando vai para os missionários, assim, é mandado para cada missionário aquela ajuda que a igreja de Erechim, se tem um recibo que volta, eles receberam, é muito bem organizado. Todo o valor de missões, ela é cuidada minuciosamente pela tesouraria. Caixa separado, os missionários têm os seus valores que recebem bem organizado. Então, aquele que sentir, irmãos, e um testemunho aqui, a obra missionária, quando você começa a contribuir, ela vai te trazer algum problema, que ela vai te dizer assim, mas eu estou contribuindo, vai faltar. Eu sou testemunha, eu comecei a contribuir para a obra missionária umas 4 vezes, na metade do carnê eu parei e perdi o carnê. Chegou um momento que eu disse, não, eu preciso ser fiel. Meu Deus. E para te ver o quanto que tem um poder a palavra missão, que o nosso inimigo, ele tenta botar um outro valor exatamente que você vai dar na obra missionária. Exatamente, para você pagar. E ao momento que eu disse, a partir de hoje eu vou contribuir, começar com aquele valorzinho, tu vai crescendo, sem perceber tu vai crescendo. Irmãos, tem portas que você nem imagina que vão abrir ali na frente. Aleluia. São portas que abrem assim, que você não tem, você olha e diz assim, pastor Pedro, como cheguei até aqui? Que condições tive para chegar até aqui? E aí você olha, foi Deus que abriu. É o propósito. Aleluia. Então, aquele que sentir de contribuir, o nosso pastor presidente, o pastor Alene, ele tem um cuidado muito grande com a obra missionária. É verdade. E ele conseguiu contagiar nós. Nós voltamos de todas as viagens e outra coisa que nós fomos, irmãos, quando nós vamos para a obra missionária, tá aqui, nós 4, tem mais os outros 4 que ainda não estão aqui, cada um paga a sua despesa. A gente não tira R$1 do caixa missionário. R$1. Eu mostro, se for preciso, meus extratos do banco que eu paguei, até as gasolinas que nós dividimos entre nós, a gente paga do bolso nosso, para que não seja pesada a obra missionária. Então, assim, isso é carinho pela obra missionária. Amor, né? É amor. Nós não vamos dependendo do caixa de missão, não. Então, nós vamos, cada um, a gente... É um investimento que cada um faz. Nosso. Então, para deixar bem claro para os nossos irmãos, cada viagem, cada um paga o seu. Por quê? Para que isso seja uma bênção para os irmãos e os irmãos que para a obra missionária. E os irmãos que estão pagando o seu carnezinho, dando a sua oferta, para que eles fiquem mais abençoados. Então, essa é a minha palavra de gratidão a Deus. Dizer, irmãos, eu espero que a igreja de Erechim ela seja uma igreja assim que avance, que avance mais. E eu ainda quero ter o prazer de, ainda, se Deus permitir, pastor Pedro, pastor Ezequiel,
de aqui de Erechim sair um casal missionário para o campo Amém. missionário. Aleluia. Né? É isso que nós queremos. Nós já estamos trabalhando. Eu vejo o bairro Progresso, os irmãos aí do bairro do Monte Oreb, aquele povo na rua fazendo evangelismo, pastor Aleluia. Pedro, aquelas caixas de som pregando, nós acompanhamos nos grupos. Estamos fazendo missão, estamos em casa. É a missão. Só que nós temos lá fora nossos irmãos estão precisando. É verdade. Estão A padecendo. missão é em Samaria, em Jerusalém, em Samaria e confins da terra. Confins da terra. Nós estamos dando um pão para uma pessoa, às vezes, que nós não conhecemos, É. que vai transferir para nós uma grande bênção, pastor Pedro. Deus abençoe, pastor Pedro. Perdoa ele ter passado o tempo. Como é lindo, né? A palavra de Deus, a mensagem, ela não volta vazia. Lembrando ali, nós ouvimos um testemunho de um rapaz fazendo esses trabalhos de evangelismo na rua. Ele disse: estava passando e vocês estavam ministrando e nós evangelizando, falando ali. E ele disse: eu estava no carro e eu, muito tempo, ele não é da Assembleia de Deus, eu há muito tempo afastado dos caminhos, mas de repente aquela palavra pegou. Eu estava ali no carro e aquela palavra começou a mexer comigo. Eu fui para casa chorando, e aquilo falava comigo. E ele encontrou o Paulo esses dias, fazia muitos anos, ele disse: deixa eu contar para você. Foi abraçar. Hoje eu estou de volta na casa do Senhor por causa daquele momento, daquele evangelismo que vocês estavam falando. Aquilo impactou a minha vida. Assim são os missionários, né? Eles estão levando a palavra de Deus, semeando, né? E essa mensagem tão linda, levando uma mensagem do reino de Deus. Juliana, ou Denilson, quer dizer alguma coisa? Para nós encerrar já aí. Então, eu quero ser grato, né, pela oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos ali com os companheiros, onde tivemos o pastor Aleno, o pastor Ezequiel, o evangelista Valdecir, nosso querido Valmor, pastor Samuel, Exato, pastor Natanael, esqueci do Samuel. pastor Natanael, Samuel, me né? perdoe, querido, esqueci de E ti. nós somos Meu abençoados. colega de quarto. Nós somos abençoados, né? Fomos e voltamos abençoados. Como diz o nosso querido pastor Ezequiel, voltamos contagiados sem fazer algo mais pelo reino de Deus. E que esse contagio, esse desejo, esse ardor missionário que veio ao nosso coração, que nós possamos contagiar os irmãos daqui. E que eles possam entender que campo missionário, gente, essas viagens missionárias não é ir lá passeio, né? não é passeio, não é tirar 3 dias de férias e ir lá, não. Como disse o nosso querido Valdecir, gente, para nós é prazeroso a gente pegar, investir na obra missionária e dizer aos irmãos que não nos fez falta, pelo contrário, Deus tem nos abençoado. Aleluia. Eu tenho vivido essas experiências no campo missionário. Quando a gente investe, as pessoas dizem: mas Juliano, é um valor que quem sabe você poderia pagar a prestação da tua casa, 2 prestações da tua casa, porque os valores não são muito baixos, esse investimento, mas quando a gente volta, gente, esta semana mesmo, o retorno, gente, não vem uma vez. Não vem 4, 5 vezes mais. Então a gente vê quando a gente investe num campo missionário. Juliano, você está dizendo então que com Deus existe barganha? Não. Existe plantação. Quando a gente semeia na obra de Deus, Aleluia. sendo fiéis Glória a naquilo Deus. que a palavra manda, verdade. mas especialmente na obra missionária, você vai ver Meu o que Deus. Deus pode fazer na sua vida. É isso, pastor Pedro. Muito obrigado por esta oportunidade. A gente agradece a Deus, né, por ter estado aqui hoje, mais ajudando na parte de sonoplastia também ali. Se deu alguma coisa errada, nos perdoe, irmãos. Fazia muitos anos já que eu não tinha mais esse hábito de fazer essas lives, né? Então fiquei meio que tateando hoje aqui um pouco. Mas eu creio que vai dar para os irmãos ouvirem e aproveitar. O nosso desejo é que o Senhor vos abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor abençoe o seu ministério, que o Senhor possa nos levantar nesse tempo e que nós possamos ser uma voz que clama, que fala, que nós não venhamos nos calar diante das pressões que o mundo e que o nosso adversário coloca sobre a igreja do Senhor. Vivemos dias maus, dias difíceis, mas o Senhor, nosso Deus, é conosco. Toda vez que você for investir em missões ou na obra de Deus e você se sentir pesado, saiba que essa é a nossa guerra. A guerra é essa. Então não desista, não pare, creia que Deus está no controle de tudo e que Ele vai nos dar vitória. Para isso, se posicione, se coloque à disposição ao seu pastor, ao seu encarregado, diga: eu estou aqui para trabalhar, o que precisa ser feito? Eu estou aqui, a minha vida está à disposição do reino de Deus. E Deus gosta de ver pessoas assim, né?
quando Isaías estava lá e ele diz, o Senhor mesmo pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor possa olhar para nós e ver que nós estamos dispostos aí. Muito Coisa obrigado. linda. Como é bom. Pena que nós não temos já um limite, né, na nossa programação, mas teremos outras oportunidades, né? Aleluia. E obra missionária é algo que deve pulsar no nosso coração, né? E a gente abrir os olhos para as necessidades. Tudo que nós fizermos sempre será pouco por aquilo que há necessidades, né? E quando eu estava lembrando, vendo há poucos dias foto, né? Eles realizando os cultos, né? Praticamente só com aquela cobertura, né? É verão, é inverno, não tem ar-condicionado, não tem nada, não tem nenhum, digamos assim, uma acomodação, assim, aconchego, acomodação boa, mas estão lá, fazendo a obra do Senhor. E é assim, e que nós possamos nos envolver mais, fazer. Você que está ali na congregação, procure alguém que está ali liderando e diz: olha, eu posso fazer alguma coisa em prol do reino do Senhor, eu posso ajudar. Se você talvez não tenha condição, vai orar, comece a orar, interceder, e Deus vai abençoar e também vai abrir portas para você. Comece a colocar: Senhor, eu quero fazer algo em prol da necessidade desta obra, e pode ter certeza, você vai ser abençoado. Aleluia. E vai abençoar vidas, e o fato de nós abençoar vidas, nós já somos felizes, já somos recompensados, né? Então, por isso que Deus abençoe a todos. Agradecemos a todos os irmãos, né? Que nesta noite, para nós é uma felicidade vocês estarem aqui nesta noite e trazer um pouquinho desse relato, né? Daquilo que os irmãos vivenciaram nesses dias, né? E que Deus abençoe a vida de cada um. Então, somos gratos a todos os irmãos que estiveram presentes, estiveram participando, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que espero que essa mensagem, esse conteúdo possa motivar você, possa despertar você. Se você ainda quer ter mais informações, procure em toda a equipe. Eles têm muito mais informações, mais relato para passar para os irmãos, e os irmãos vão ver como vale a pena nós fazermos algo em prol da obra do Senhor. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor. Pedir aqui o presbítero Juliano, e vai orar, colocando a vida de cada um nas mãos do Senhor e pedindo que o Senhor venha abençoar a sua vida e que Deus venha abençoar os projetos missionários também, lembrando de orar pela missionária Jusileia, que está ali no Canadá também, e ela lutou contra o câncer, e agora, ontem conversando com seu pai, sua mãe na reunião, disse que surgiu um novo cisto no outro seio. Ela está numa batalha agora ali, estamos orando, né? Porque parece que foi feito os exames, e está aguardando, e estão lá num momento de muita ansiedade, né? Porque ela batalhou, né? Isso vê como um missionário, né? Batalha, ainda tem as enfermidades que às vezes assolam, né? Mas que Deus venha alcançar, né? E a gente possa se sensibilizar, né? Pela necessidade dessas pessoas que estão se doando e às vezes ainda tem que enfrentar. Mas eu sempre disse, Deus, tudo aquilo que Ele permite é porque tem um grande propósito. E se nós estivermos orando, Deus conclui a sua obra em nossas vidas. Pai das luzes, nós te damos graça nesta noite pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua presença uma vez mais. Obrigado, Jesus, por o Senhor nos oportunizar falarmos um pouco, ó Pai, da obra missionária a qual nós vivenciamos alguns dias atrás ali no país do Paraguai. Nós te agradecemos pela vida do nosso pastor presidente, que tem tido esta visão, ser amado missionário. Nós te agradecemos pelos companheiros que estiveram ali conosco. Nós te agradecemos pela vida do casal missionário que está ali, o pastor Santiago, a irmã Jane, que estão doando a sua vida ali. Mas também viemos te agradecer pelos irmãos, ó Pai, que têm empenhado, que têm nos abraçado e que têm caminhado junto conosco, através da oração, através das suas contribuições, fazendo algo para o teu reino. Nós oramos pelo nosso Brasil, nós oramos pelo nosso estado, nós oramos pela nossa cidade, nós oramos
oramos pelos momentos que nós estamos vivendo, que não são momentos bons, mas o Senhor disse, ó Pai, que o Senhor cuidaria de nós, que o Senhor cuidaria da sua igreja. Aleluia. E como igreja nós estamos invocando o teu nome, que o Senhor possa adentrar Jesus. dentro dos lares. Quem sabe neste momento eu oro por lares, Senhor amado, que estão sendo destruídos, o divórcio está chegando, a drogadição está chegando, o alcoolismo chegou, a prostituição se apresentou, e quem sabe lares estão sendo dilacerados, Senhor amado, pelas mãos do nosso adversário. Eu uso da autoridade que há no nome de Jesus, repreendendo todo espírito mal, todo espírito ao contrário, e que a bênção do Senhor esteja sobre essas vidas pelo poder do nome de Jesus. É o que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Chegamos então à finalização do programa, agradecendo a todos e a sua participação. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós, e nós dizemos... Amém. Que Deus te abençoe, um feliz final de semana juntamente com a sua família, em nome de Jesus.